lá no Moodle, tá? Bom dia, oficial! Bom dia! Morning. Morning para você também. Pessoal, é o seguinte, como eu falei, as nossas aulas eu sempre gosto de gravar e deixar lá no Moodle, porque caso alguém não consiga vir à aula e queira tirar alguma dúvida, o material ainda vai estar lá ainda, né? E a gente pode ajudá-los. Eu acho que a partir da próxima semana eu já devo colocar alguma atividade lá no Moodle para a gente, tá? Vocês vão perceber que as nossas atividades são super simples, tem nada de complexo, são atividades bem tranquilas. As atividades que gerarem, por exemplo, algum tipo de conflito, normalmente eu costumo cancelar essas atividades, tá? E aí essas pequenas atividades que eu estarei colocando no Moodle, elas comporão as nossas notas, certo? Então, assim, tipo assim, eu vou fazer 10 atividades valendo 1 ponto cada, lá no Moodle. Tá. Se você fez as 10 atividades e acertou todas elas, você vai com 10. Se você fez só 2 atividades, mas acertou 100% delas, você vai com 2. Mas você fez 10 atividades e acertou só uma de cada uma delas, fez 1 ponto, menos de 1 ponto em cada uma delas, você vai ficar com nota vermelha também, tá certo? Nossa, professor, você é malvadão assim? Não sou não. Por que você faz isso? Eu costumo, inclusive, chamar as atividades que eu coloco lá de atividade de fixação, que são atividades que não têm o intuito de punir ninguém, mas de fixar o conhecimento daquilo que a gente criou e compartilhou em sala de aula. Legal? Beleza? Dúvida? Tudo tranquilo, então? Vamos lá, então? Aula passada, nós iniciamos falando sobre o processo histórico da administração e falamos sobre o Taylor, falamos um pouco sobre o Ford. Ixi, não é possível compartilhar sua tela. Que onda é essa? O que será que pegou? Mas eu já estou compartilhando minhas telas, por isso que ela pirou o cabeção. Me deu uma mensagem errada. Estão vendo aí Max Weber? Não, professor. Tá Oi? aparecendo não. Não. Que doida é essa, cara? Louquinho da cabeça esse computador. Tá aparecendo mesmo, não. Mas a minha imagem vocês estão vendo aí, não estão? Sim. Agora foi. Eu não tô, não. Eu não tô vendo o professor. Não, nem minha fotinha piscando aí, não tá tá. vendo? Não, a fotinha eu tô. Tá. Não, então tá certo. Não, achei que você tinha aparecido. Não. Eu sou um cara parecido, pô. Ligou até a câmera. Até a câmera, tão parecido que eu sou. Mas beleza, vamos lá então. Então, olha só. Nós falamos aqui do Fayol, né? Falamos anteriormente aqui do Taylor. E até agora, preste atenção que tanto o Taylor quanto o Fayol, eles falaram sobre o quê? Eles falaram sobre a questão específica de se trabalhar do trabalho, especificamente do trabalho, né? Olha só, aqui, por exemplo, nas funções administrativas, né? A função do administrador. Prever o futuro, organizar a empresa, distribuir de forma hierárquica, comandar a ação, coordenar o trabalho e controlar. Isso aqui é o POC3, tá? É o POC3 aqui, beleza? Aí, o Max Weber, ele começa a trabalhar com a gente aqui de uma forma um pouquinho diferente. Ele começa a falar para a gente aqui sobre a questão do modelo burocrático, né? E aí ele desenvolve para a gente a hierarquia das pessoas nas organizações, os critérios de mérito para contratação e promoção, né? A definição de cada papel, de cada cargo, né? E isso ele trabalha o quê? A abordagem comportamental, né? Ou seja, o homem é um ser social. Ele já começa, percebam que aqui o Weber já começa a trabalhar com a gente, a pensar no indivíduo, como um ser que sofre, como um ser que tem necessidade, porque até então o Taylor e o Fayol
não queriam nem saber se o cara vivia ou se ele morria. Eles simplesmente botavam os caras para trabalhar e pronto, né? E os caras que se F para lá, certo? Já o Weber já começou com um processo mais voltado para o homem como o indivíduo, né? E aí ele começou a colocar aqui, aí ele propôs o homem é um ser social, começou falando sobre isso. E aí ele fala que a ação humana ela não é determinada exclusivamente por razões de ordem econômica, né? E aí ele questiona a hipótese do chamado homem econômico, né? Que é apresentado no lugar do homem social, tá? E a gente não vou entrar nesse mérito do homos econômicos, que é uma hipótese criada por eles. Mas, logo depois desse camarada, apareceu um outro indivíduo chamado Elton Maio. Só que, aqui não cita no material aqui, mas antes do Weber e antes do Maio, surgiram dois camaradinhas chamados irmãos Gilbert. Esses irmãos Gilbert, estou passando isso só a título de curiosidade, tá, gente? E como não está no material, não vou cobrar. Mas os irmãos Gilbert, eles desenvolveram uma chamada teoria da fadiga. O que é fadiga? O que vocês acham que vem a ser fadiga? Quando você cansa, meio rápido, sei lá, perde o fôlego, algo do tipo. A fadiga ela é um pouquinho mais que isso. Se eu trouxer a fadiga para o dia de hoje, como é que eu chamaria ela, Bruno? Que seria quase uma enfermidade, Carol? Cansaço, eu identifico assim, na minha cabeça são sinônimos. Fadiga? A fadiga, a gente pode trazer um sinônimo, Bruno, mais parecido com a fadiga, o estresse. Entendeu? Hoje a gente percebe que você tem, assim, o estresse físico, o estresse mental, o estresse emocional. Correto? Ou seja, são várias fadigas que a gente desenvolve no decorrer da nossa vida aí, do nosso período. Tá? Então, assim, os irmãos Gilbert começaram a descobrir a perceber que como aqueles funcionários, aquele pessoal estava trabalhando, e nada de descanso, eles começaram a entrar em processo de fadiga, tá? Tanto fadiga emocional quanto física. Aí eu lembro vocês lá dos tempos modernos. Você lembra que o Chaplin saía apertando os botões até das roupas das mulheres na rua? Com as chaves lá, apertando até onde não devia? Então, aquilo que é uma fadiga, um estresse mental, né? Você começa a perceber, quando os pais de vocês às vezes chegam em casa muito nervoso, por quê? Porque às vezes aconteceu alguma coisa fora de casa que deixou eles pilhados daquele jeito. Ou seja, eles começaram a entrar num processo de fadiga, de estafa mental. Sim ou não? Provavelmente a dona Rivane às vezes deve chegar em casa doido para pegar alguém pelo pescoço, né? Não, sua mãe é de boa? É. Ah, que bom, cara. Porque eu vou falar um negócio para você. Eu tenho alguns amigos que trabalham em agências bancárias que eles chegam em casa prontos para pegar alguém pelo pescoço, né? Inclusive, tem um caso de um amigo que foi muito interessante. Ele separou da mulher, os dois se separaram porque a mulher não estava aguentando ele quando ele chegava pilhado daquele jeito. O cara se aposentou no banco, os dois voltaram tão felizes. O que é essa doideira que está acontecendo aí, Matheus? Quem é que tá aí fazendo gracinha? Mostra a cara do indivíduo. Irmão, não. Meu irmão tá fazendo gracinha. Mostra a cara do indivíduo aí. Bota ele para pagar um mico pra gente. Tá com vergonha. Ah, então fala para ele parar de ficar mostrando papel aí. Beleza? Então, olha só. Então, aí os Gilbert começaram a mostrar pra gente essa teoria da fadiga. Beleza? Tá. Aí apareceu o Weber, né? Que trouxe pra gente esse modelo burocrático. E aí apareceu o Elton Maio, né? O George Elton Maio, que ele começou a trabalhar com a gente a questão da psicologia na administração, né? E aí ele cita esse cara que participou e propôs uma experiência chamada experiência de Hawthorne, né? Que foi em Chicago, né?
em uma das unidades da Western Electric Company. Tá? O que ele fez, esse cara? Ele testou os fatores psicológicos dos indivíduos lá e disse que esses fatores eles podem ser determinantes nas alterações na condição de produção. Ou seja, se o cara está legal, ele vai produzir bem. Se o cara não está legal, ele não vai produzir nada. Ele vai, muito pelo contrário, correr até estar em risco e colocar a vida de outros em riscos, né? E ele coloca ainda aqui, em respeito às decisões de grupos informais, os trabalhadores podem controlar a própria produção, abrindo mão até de ganhos adicionais, né? Quando eles começam a fazer essas questões dessa forma. Quanto mais integrado ao grupo de trabalho, maior a sua disposição. Isso aqui, eu vou voltar para o nosso escopo de trabalho, que é a nossa sala de aula. Vamos lá. Se vocês estão num grupo de trabalho, onde vocês já são amigos particulares, e vocês têm afinidades, porque não me engana de jeito nenhum vocês falarem para mim que na sala de vocês é cheio de panelinha. Ou não? A sala de vocês não tem panelinha, é só um panelão. Tem. Sim ou não? Tem panelinha. Não tem panelinha? Então, assim, se eu virar e falar assim, olha, eu vou separar essas panelinhas porque eu não gosto de panelinhas, eu só gosto de um panelão. E nesse panelão, para isso eu preciso quebrar essas panelinhas de vocês. Aí eu vou colocar um que é de um lado para trabalhar com o outro que é de outro lado. Você acha que esse trabalho vai ter a mesma qualidade que se eu colocar os grupos afins para estudarem juntos? Não. Também acho que não. Vai render mais com quem você tem mais afinidade. Você concorda comigo? Concordo. Foi isso que o nosso querido Maio falou para a gente, tá? E aí ele disse que, olha só, que também o nível da produção é resultado do comportamento social. Se aquela pessoa está bem com ela mesma, está bem com a comunidade, está bem com o todo, a satisfação no trabalho, ela certamente vai alcançar um nível muito além daquilo que é o que ele espera, né? E o contrário também é verdade, né? Vocês querem ver um exemplo? Você perde um ente querido, perde uma pessoa que você gosta, tá? Você acha que você vai conseguir desenvolver o seu trabalho tão bem quanto você desenvolveria se tivesse tudo normal? Você acha que a pessoa que desenvolve esse trabalho, ela vai estar na mesma satisfação do que de um dia normal? Não, né? Eu agora estou falando de justa causa, tá, gente? Eu estou aqui com vocês, mas meu coração está aqui arrebentado. Tá certo? Então, olha só. Certamente e com certeza a qualidade cai, tá? E isso é notório porque nós somos humanos, correto? Aí ele fala para a gente também que a empresa, ela é uma organização social, né? E ela é composta por grupos sociais, só que de certa forma são informais esses grupos, não são grupos formalizados, tá? E aí ele fala para a gente também que a importância do conteúdo do cargo, ou seja, a não especialização e a fragmentação, aspectos emocionais do comportamento humano, passaram a merecer atenção aqui quando o Maio começou a apresentar esses projetos, esses estudos dele, né? E aí ele até sugere para a gente aqui, ó, que para a gente aprofundar nossos conhecimentos sobre a evolução das organizações e também da administração, consultar o capítulo 1 e 2 da apostila OIM, né, Organizações e Métodos, que foi impressa e enviada para vocês. Ela não foi impressa e não foi enviada para vocês, e eu não vou passar esse material para vocês, porque ele não tem muito a ver com nossa disciplina, tá? Então, não vou passar para vocês. Então, se vocês querem saber mais sobre o assunto, pesquisem, se virem no material e depois vocês só me contem o resultado. Beleza? Bacana. E aí vem aquela questão maravilhosa. A gente já começa a vir para nossa década, né? Subindo aí.
Meados da década de 60, houve uma predominância nos conceitos das técnicas de engenharia industrial, né? Que foi quando surgiu aqui a produção enxuta, né? Onde surgiu essa produção? No Japão, no pós-guerra, onde? Na fábrica da Toyota, né? A produção enxutas era denominada também por toyotismo, tá? Que, na verdade, foi uma forma que a Toyota achou de revolucionar a produção na época, e que até hoje ela continua sendo bem vista, né? A produção enxuta, ela colocou alguns tipos de conceitos para nós. Por exemplo, just in time. Você sabe o que significa just in time? Vocês já ouviram falar sobre esse conceito? Sim ou não? A tradução dele é bem literal, né? Sim. Qual que é a tradução literal dele, então? Só no tempo. Só no tempo, correto? Só que a transliteração é fazer dentro do tempo. Ou seja, você vai produzir dentro do tempo certo. Você vai produzir no tempo certo a coisa certa. O que eles começaram a fazer com isso, então? Eles começaram a perceber que que antes disso eles produziam muitos tipos de peças e, de repente, eles queriam parar de produzir aquele modelo de carro para produzir outro modelo de carro. Só que eles tinham muitas peças daquele modelo antigo, entendeu? Então, eles não tinham como parar a produção, porque eles tinham muito e ia perder. A perca ia ser grande. Então, eles começaram a produzir de acordo com aquilo que eles iriam fabricar. Tá certo? E vamos trazer para o nosso dia a dia, dentro da sua casa. Exato, Matheus, dentro do demandado. Me dê um exemplo de uma produção just in time dentro da sua casa. Vamos lá. Acho que é comida. Ô, menino inteligente, rapaz. Vamos lá, continua. A gente faz, tipo assim, um almoço que dá pra janta e acabar na janta. E aí, no outro dia, faz de novo. Just in time. Mais ou menos por aí. Tá. E se chegar mais gente na sua casa? Aí pode aumentar um pouco mais a produção. Exatamente. Aqui em casa a gente faz muitas vezes só para tipo uma refeição, porque só almoço é eu em casa, aí eu faço o que eu vou comer, aí de noite minha mãe faz, a gente janta, aí fica nesse ciclo assim, geralmente não, mas muitas vezes nem sobra comida para refeição seguinte. Sua mãe já faz just in time com você aí no tempo certinho para você poder fazer sua comidinha quentinha na hora. Sua mãe é muito sábia, garota. Gostei. Não conheço, mas já admiro sua mãe. Esperta ela. Até porque admiro, porque ela também já conhece, é amiga do meu amigo, então amiga do meu amigo é quase meu amigo. Então, olha só, gente. Bacana demais. Então, é isso mesmo, tá? É bom a gente trazer, eu gosto muito de trazer conceitos de produção para dentro da nossa casa, porque vai, de certa forma, ele nos ajuda a fixar alguns tipos de conhecimento. Correto? Vamos andar, então. E aí, com relação a isso, ele começou a trabalhar, por exemplo, a engenharia simultânea, o consórcio modular, as células de produção, sistemas flexíveis de manufatura, a manufatura integrada por computador e o benchmarking. O que é o benchmarking? Vamos lá, gente. Conta para mim, o que é o benchmarking? Vocês não sabem o que é o benchmarking? I don't know. Não, né? Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, eu também não vou contar para vocês. Vocês vão fazer... Não. Tô ajudando vocês aqui a pensarem. Façam o seguinte, eu quero que 3 pessoas que... primeiro eu quero que fale para mim aí, quem está utilizando notebook? Ou computador? Matheus, Rebeca, quem mais? Carol, você também? Ótimo. Boa, Yumi. Não tem problema estar sem câmera não, Carol. Quem mais? Só estamos nós 3 em sala de aula, não é possível. O resto é celular, a maioria. Sim, eu tô sem computador.
Você está no celular também, Carolina? Tô. Tá. Então, ótimo. Então, os 3 bonitões, vamos fazer o seguinte para mim. Eu Tô quero que bonito. vocês pesquisem para mim, enquanto a gente vai dando andamento na aula, o que é benchmarking. Eu já Tá? pesquisei a tradução no Google. Sim. O que significa benchmarking? Avaliação corporativa. Bacana. Só que é o seguinte, eu quero que vocês vão pesquisar para mim o conceito de benchmarking na administração, tá? E o processo de busca de melhores práticas. Você é muito rapidinha, japonesinha. Tem que ser japonês, Ser do professor. Japão. Rapaz, eu vou falar um negócio para você. A gente não dá conta de alcançar esses japoneses, não. Gente, olha só. Preste atenção. É bem isso. Já que a Carol que deu um spoiler antes de eu finalizar, o que acontece? Na verdade, o benchmarking ele é utilizado como uma forma de comparação entre determinada empresa, determinada produção de empresa, com aquilo que você produz na sua empresa. Vou dar um exemplo. Seria o mesmo que a gente pegar uma aula de outro professor na aula de gestão da produtividade e qualidade e fazer um comparativo com a minha aula, entendeu? E aí, em cima disso, você perceber qual é o que está tendo o melhor resultado. E pegar o que está tendo o melhor resultado e aplicar. Na verdade, o benchmarking, ele é uma avaliação, entre aspas, de indicativos de produção, tá? E sempre colocando em prática aqueles indicativos que tenham melhor resultado. Mas para isso eu preciso fazer uma análise de uma forma bem completa de tudo aquilo que eu realmente estou fazendo. Por exemplo, eu preciso pegar segundo ano da administração, gestão da qualidade e produtividade, o mesmo número de alunos, eu preciso pegar as mesmas condições para me poder fazer essa comparação, entendeu? E ter esse resultado, essa informação. Olha só, colocou aqui, ó, a avaliação corporativa, o Matheus começou colocando para a gente, né? Como é que eu vou fazer uma avaliação minha, no caso que isso aqui é especificamente a tradução de benchmark, né? Eu vou avaliar o que na minha corporação, na minha empresa? Eu posso escolher o que eu vou avaliar para me aplicar o benchmarking. E aí ela vem e fala para a gente aqui que é a busca das melhores práticas da gestão da entidade, tá? Quando eu busco as melhores práticas, como é que eu busco isso? Comparando o que eu produzo com o que as outras empresas produzem. E aí eu vejo quem está produzindo mais com os mesmos recursos, na mesma condição. Sou eu que estou produzindo mais, então eu vou continuar utilizando a minha metodologia. Ah, não sou eu. É o fulano que está produzindo mais. Então eu vou utilizar a metodologia do fulano para isso. Estão entendendo, gente? Está ficando claro aí o que é benchmark? Sim, professor. Carol, ficou claro para você? Sim. Yumi, ficou claro para você? Bacana. Gente, estou perguntando para eles, porque o restante eu sei que está aí, mas não está falando nada. Fala alguma coisa comigo. Fala pelo menos um oi, estou aqui, para me saber se você tá... Ah, Eu tô falando. Seguimos aí. eu aqui também também. tô vendo. Vê aí, tá bom? Olha, salve, Oi. salve, José. Beleza, que bacana. Gente, obrigado pela participação. Mas eu queria que vocês dessem mais pitaco na nossa aula, tá? Beleza, Pedro Lucas? Tá bom? Mesmo que fosse assim, eu não sei se vocês se lembram, quando eu disse que na nossa sala de aula não tem certo e nem errado, tá? Não tem errado, na verdade. Porque quando você expressa a sua opinião, não quer dizer que você está errado. Pode ser que talvez você não esteja alinhado ao pensamento do autor, mas que errado não, pode ser o seu pensamento a respeito daquilo. Legal? Voltando então aqui, a gente continua percebendo aqui que aí a gente vai ver aqui, ó. Aí,
a gente começa a entrar num processo meio loucão aqui agora, tá? A produção de processo de produção, né? E as operações. Ou seja, processo de produção, manufatura, operação, serviço. Mas o que é a produção? Ele vai falar para mim que a produção é a transformação de alguma coisa em uma outra coisa com maior valor, né? Aí ele nos dá um exemplo aqui, por exemplo, de pedra mais madeira igual a martelo, tá? Martelo ou machado ou uma ferramenta para carpir o solo, tá? Então, assim, vai depender um monte daquilo que você vai estar utilizando. Beleza? Oi, Ítalo, seja bem-vindo, irmão. Professor, Oi. essa definição só é válida para administração, né? Para a área da administração, né? Qual delas? A produção? É, definição de produção, porque, tipo assim, a gente produz lixo também, só que lixo não é uma coisa que é de alto valor. Quem disse que não? Lixo orgânico, Quem disse que tipo não? fralda e tal. Acho Sim. que todos podem ser, assim, em de determinado jeito, que pode ser reciclável, pode reaproveitar, fazer outras coisas a partir dele. É exatamente isso, Maria Clara. Sabe o que acontece, Matheus? Olha só, nós temos um determinado preconceito com relação ao lixo. Mas, cara, nós é que não aproveitamos adequadamente os resíduos que a gente produz, tá? Por exemplo, você citou bem o lixo orgânico, né? O lixo orgânico, para nós, seres humanos, como é que eu posso utilizar ele? Eu posso usar ele, por exemplo, como compostagem para Adubo. adubar o quê? O jardim da minha casa, ou para adubar uma pequena horta que caso eu tenha... Ah, mas eu moro no apartamento, eu tenho lá... eu não tenho lugar nem para colocar um vasinho de planta, nada. Tá, mas não quer dizer que o seu lixo orgânico não vai ser útil para alguém, né? No interior é muito comum o lixo orgânico servir de alimento para porcos, tá? E para produzir energia também. Muito bem, Zé Felipe. Sabe por quê? Vocês já viram falar... Eu ia falar, Brunão. Pô, tô queimando meu filme aí, dando spoiler, velho. Vocês já viram falar do biogás? Pode. Já viram falar do biogás? Pois é. Biogás nada mais é do que você pegar lixo orgânico, tá? Ou, no caso, por exemplo, em fazendas é muito comum utilizar o esterco de gado e de porco para você colocar no biogás para produzir o quê? O que produz no biogás? Gás. Gás. Óbvio, né? O nome fala. Mas qual tipo de gás? E para que é que ele serve? Pensei que era o gás. E o gás mesmo, isso mesmo. Pânico. Você tá certinho, você estava falando certinho, é o metano mesmo. Ah, tá. E para que é que a gente utiliza o metano? Cozinhar também. Gás de cozinha. Mas aí vamos crescer nosso horizonte com relação a isso. O que é que eu posso fazer a mais com o biogás, com o metano? Eu posso gerar energia elétrica com o metano. Sabiam disso? Sim, eu já fiz um trabalho na Feira de Ciências da minha escola sobre isso. Mas você criou o biogás ou você só pesquisou sobre ele? Não, eu fiz só em forma explicando, não testei. Mas isso já é usado já em grandes cidades. Claro que é. Eu na década de... Não vou nem falar a década que vocês vão falar assim. Agora fala, professor. Já começou? Pode falar. Na década de 80, gente, início da década de 80, foi o primeiro biogás que eu vi na minha vida. Foi na fazenda. Fazenda dos pais de um amigo nosso, de um amigo meu, aliás. Eu me lembro direitinho, a gente levantava cedo, a gente de férias, né? Levantávamos cedo, o pai dele colocava a gente para limpar o curral, para pegar todo o esterco que estava no curral, e a gente juntava carrinhos e carrinhos de de vaca, né? E jogava naquele lugar.
e enchia aquele lugar. Aí ele vinha com água, colocava mais um outro tanto de água, selava aquele local e deixava lá e colocava tipo, mexia, né? Um pouco e deixava. Só que você não sente o cheiro, porque está totalmente lacrado. Né? Se você sentir o cheiro, significa que o seu biogás já não está funcionando, porque ele está dando vazamento de gás. Entendeu? E aí, daquele gás, era muito interessante, porque naquela época ele não utilizava o gás para poder gerar energia, mas sim para gerar iluminação só, tá? Uhum. Então, assim, o que ele fazia? Ele tinha aqueles tubinhos de cobre, vocês já viram aqueles tubinhos de cobre que tem em ar-condicionado? Daqueles ar-condicionados Clipper? Você vai ligar? Uhum. Então, a casa todinha era cheia daquele caninho e tinha uma pontinha de luz. Vocês já viram o lampião? Quem já viu o lampião? Eu também. Pois é. Exatamente. Em cada lugar tinha um lampiãozinho daquele, ligado naquele caninho. E aí o que ele fazia? À noite já saía acendendo, a casa inteira ficava iluminada. Pô, mas então quer dizer que não tinha geladeira, não tinha... o que mais pode ser utilizado com energia elétrica? Televisão, Ventilador. freezer, fogão. Não, fogão a gente pode usar com gás. Né? Chuveiro. Micro-ondas geralmente não tem micro-ondas no sítio. Ventilador é importante. Essas coisas. Aí, olha só. Primeiro ventilador lá a gente não usava porque a gente dormia com a janela aberta. Então, esse está tranquilo. Né? A geladeira e o freezer ele não tinha. Mas caso vocês não saibam, eu vou dizer para vocês. Existe geladeira movida a gás. Tá? Ele tinha 2 geladeiras lá a gás. Cara, então assim, até chuveiro quente eles tinham, porque ele deixava uma chama ligada numa serpentina, que na verdade eles chamavam de tina, né? Que é um balde grande, uma serpentina lá dentro, que esquentava a água, quando a água passava. Deixa o cara botar o negócio para carregar lá, não tem problema não. Aí passava dentro daquela serpentina e que esquentava. Matheus, eu acho que eu conheço seu irmão. Da onde? O nome dele é Fernando? Não, né? Não, Felipe. Então, rapaz, passei pertinho. Acertei o F. Então, assim, aí você percebe que até o lixo a gente tem utilidade para ele. Tá, por exemplo, o plástico. O que é que, por exemplo, na zona rural você faz com excesso de plástico? Você sabe que um dos maiores perigos na zona rural é o plástico, porque se o gado ou algum animal come, fatalmente o bicho vai morrer, né? Então, assim, olha o que acontece. Eu, inclusive, já tive até o desprazer de ter que enfiar a mão na boca de uma vaca, assim, e tirar um saco plástico lá para poder salvar a vida da bicha. Salvou, mas foi chato pra caramba, foi. Nojento mesmo, literalmente. Mas, linguinha grossa. Pois é, mas resolveu, né? O excesso de plástico, minha avó, né, que no caso seriam as PETs, a minha avó usa para colocar leite, que ela leva para a cidade. Sim, olha que interessante. No caso do PET, ela usa para o leite. Outros casos, por exemplo, da sacolinha plástica. O que eu já vi fazendo? Eu vi um cara na fazenda que toda sacolinha plástica que ele chegava, ele ia colocando num recipiente. Em determinado tempo, ele pegava aquele recipiente que estava cheio de plástico e derretia tudo aquilo e fazia barras de metal. Sim, para guardar óleo e fazer sabão, exatamente. Né? Guarda sabão lá também. E ele fazia as barras de plástico. E aí ele ia juntando, deixando lá, fazia um monte. Depois o que ele fazia? Pegava aquele monte de barrinha pequena assim de plástico
derretia e fazia uma espécie de tábuas maiores e construía banco de plástico. Banco, coxo para ração de gado, entendeu? Tudo com sacolinha que ia juntando. Não, o cara é mestre, não. É a questão assim, o homem, ele é muito criativo. Nós somos muito criativos. A gente tem que utilizar a nossa mente e a nossa criatividade a nosso favor. Então, assim, naquele lugar lá, ele juntava todo tipo de plástico. Por exemplo, o saco de sal, do sal que ele tratava do gado, ele é o quê? Plástico. Então, não podia deixar dando sopa. Ainda mais com o resto de plástico, de sal ainda no plástico, as vacas vão querer comer mesmo, né? E aí, assim, comeu, morreu. Então, o cara tá zelando do quê? Do próprio patrimônio dele, fazendo esse tipo de transformação, tá? Ou E seja... diminuindo os custos também, né? Sim, sim. É aí que entra aquela definição que ele colocou lá. Como é que ele vai aumentar o valor daquele produto dele? Diminuindo os custos. Diminuindo o custo é um deles. Entenderam? Então, assim, é muito importante, gente. Olha só, tudo aquilo que a gente vê e ouvir, a gente fazer uma análise de todas as formas que a gente conhecer. Pelos nossos pensamentos, pelo pensamento de outro usuário, de outra área, pelo pensamento de outras pessoas com uma idade diferente da nossa, e imaginar que, por exemplo, algumas coisas que para nós hoje não têm o mínimo valor, para determinadas pessoas de determinadas idades, são coisas com valores inestimáveis. Entenderam? Por exemplo, você vai ver um rádio. Quem já viu um rádiozinho de pilha? Eu já. Eu também. Quem tem um rádio de pilha em casa? Então, minha avó que usa. Meu avô que usa também. Seus avós usam onde? Geralmente Em casa. Geralmente em casa, mas geralmente num local onde talvez em fazenda, ou talvez em algum sítio próximo, né? Em casa, por que eles utilizam? Vocês já pararam para pensar por que é que eles gostam do rádio? Não. Vocês sabiam que muita gente gosta mais do rádio, não pelas músicas, mas pelas notícias que eles ouvem pelos rádios? Na rádio? Conteúdo, né? Conteúdo. Cara, eu conheci um senhor, ele se chamava Jarbas. O seu Jarbas, ele era um senhor semi-analfabeto, né? Só que um cara de uma sabedoria e de um conhecimento de mundo fantástico. Sabe por quê? 2h da manhã ele acordava e ligava o rádio. Exatamente. Igual o meu avô. Meu avô, ele é cego, aí Ele é cego? é cego. Ele tá. já é bem de idade, já tem Certo. 90 e poucos anos. Ele sabe de tudo através do rádio. Sim, sim. Exatamente. O seu Jarbas, eu me lembro que passava férias na fazenda dele. O filho dele é muito amigo meu, Gilberto. Amigão de infância mesmo, né? Ontem, inclusive, eu estava numa reunião ontem à noite e ele mora lá em Piracanjuba ainda. Meu telefone tocou, era o Gilberto. Rapaz, eu saí rapidão da reunião e desliguei o telefone, né? Lógico. Saí da reunião rapidão e liguei para ele. Falei, fala, Pipoca, o que tá rolando? Aí ele, não, cara, é a Carolzinha que pegou meu telefone aqui, e ela pega meu telefone, eu deixo ele dando bobeira aqui, e ela faz o estrago com ele. Carolzinha é a filhinha dele, a filha pequena. Ele ficou viúvo muito novo e casou há pouco tempo, sabe? E a filha dele chama Ana Carolina, ele chama ela de Carolzinha. E aí ele pegou o telefone, ela falou, não, foi a Carolzinha que pegou o telefone que ligou, mas tá tudo bem e tal. Tá legal. E aí, assim, eu me lembro que a gente ia para casa lá para a fazenda do Gilberto, do seu Jarbas, e a gente acordava, cara. Eu acordava geralmente 2h30, 3h da manhã, porque casa de fazenda, principalmente naquela época, as paredes não iam até o teto, né? Então você escutava tudo que estava rolando no quarto do vizinho, né? Então era assim, até meio inconveniente alguns barulhos que a gente ouvia, mas tava lá, né? Tinha que ouvir. Aí,
Mas 2 horas da manhã, o seu Jarbas ligava o rádio. Impreterivelmente, todos os dias. E aí você começava a ouvir Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? E aí ele passava de estação em estação. Escutava um jornal 1 hora, aquele jornal terminava naquela rádio, ele passava para outra. Então, era um cara que, apesar de não ter instrução acadêmica, era um cara culto. Era um cara que você conversava com ele, ele era, assim, muito inteligente, né? E aprendeu com o quê? Com rádio. Por isso essas pessoas dessa idade dão esse valor a esse tipo de equipamento. E nós não valorizamos tanto isso. Por quê? Porque a gente não conhece o valor. Entendeu? É o que alguém colocou aqui, ó. O que é lixo para uns, né? Deixa eu ver até quem foi que falou aqui. Foi o Matheus. Isso. O que é lixo para uns é tesouro para o outro. Exatamente isso. Se você começar a perceber, não só o lixo, né? Mas algumas questões. Alguns tipos de coisa. Por exemplo, boa, Matheus, podcast é o novo rádio. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso mesmo, tá? A diferença é que o podcast hoje, você não trabalha notícias do dia a dia. Você trabalha temas do dia a dia. Entendeu? Percebeu a diferença entre notícia e tema? Por exemplo, no podcast vai falar sobre o estudo clássico, por exemplo. Podcast sobre estudo clássico é fantástico, mas você não vai ouvir notícias do dia a dia sobre estudo clássico. Entendeu? Uma vez ou outra em determinados lugares. Sim, Roberto. Sobre essa questão, né, da gente muitas vezes não saber usar, de, tipo, aproveitar de todas as formas alguma coisa, né, e acabar sendo lixo. Uma vez eu assisti um vídeo do Richard Rasmussen, né, e ele foi lá para uma tribo africana, até mandei esse vídeo no da sala ano passado. E um dos pratos que eles usavam lá era, tipo, o caule da bananeira, acho que era bananeira, e aí eles pegavam, tiravam, raspavam aquilo ali, criavam uma massa, enterrava, deixavam acho que uns 2, 3 meses, e aí depois que aquela massa passava pelo processo de fermentação e tudo mais, eles pegavam aquela massa, colocavam com água e faziam um pão. Era um pão deles, né? Tipo uma comparação, é um prato, mas sim. parece um pão sírio, porque ele é bem fininho. E é muito interessante a forma como eles usavam de todas as formas. A folha da bananeira para criar aquela cama ali na terra para colocar a massa, e o caule ali para o caule ali, tchau. O caule ali para fazer aquela massa e a banana. Então, tchau para ela. Fala para ela mandar um abraço pro Cleo. Tá bom. Já foi. Tá. E aí, Rebeca? Enfim, eu achei muito interessante, porque a gente muitas vezes não usa aquilo de uma forma completa, e como lá, eu não sei se era uma tribo que tinha menos recursos, mas provavelmente tem menos acesso à questão da alimentação variada que a gente tem, e eles usavam de várias formas uma única fonte. Exatamente. Você começa a perceber, tem tantas... Vocês querem ver uma coisa interessante? Quem já comeu doce do caule do mamão? Eu não lembro não, professor. Essa pergunta é difícil. Se eu comi, eu não sei que eu comi. Você já, né, Carol? Sabe como é que o pessoal chama na roça? Doce do pau de mamão. Né? A Yumi acabou de falar aqui que já comeu. E é uma delícia, gente. É uma delícia. Ele parece coco. Então, assim, a gente tem o hábito de não valorizar aquilo que a gente não conhece. Por isso eu disse para vocês, é muito importante a gente ver com outros olhos, perceber assim, por que é que essa pessoa gosta disso? Se ela gosta disso, é porque ela tem ou uma questão cultural envolvida, ou uma questão regional envolvida, ou às vezes até uma questão espiritual envolvida. Entenderam? Então é importante a gente pensar nisso. E o que o Matheus colocou, o que é lixo para uns é lixo para o outro mesmo, é luxo para o outro, tá? Então, assim, a gente começa a perceber
Ontem eu ouvi um cara falar uma coisa que eu fiquei muito fã. Ele falou uma coisa assim, que ele inveja a pessoa que consegue usar ainda aqueles aparelhos celular pequenininho que não tem acesso à internet. Ele fala, cara, eu tenho inveja de quem consegue ainda usar aquele telefone. Ixi, tem aula de quê daqui a pouco, velho? Espanhol. Espanhol. Mas Que o hora? professor não mandou. Agora, ele vai mandar o link agora. Não, agora que hora? Tá escrevendo. Agora 9h20. Não, mas a aula do senhor, teoricamente, só acaba 9h30. Então, o senhor pode continuar Ah, é? até 9h30. É, Ah, ué. tá, então bora. Eu não sabia não, então bora, até 9h30. Achei que era 9h20 e acabava. Não, mas beleza. Ô, gente, vai Vambora. fazendo isso mesmo, vai me avisando, porque eu converso pra caramba, de repente Todo estoura aqui. mundo assim. Beleza, Todo mundo isso é desse bom. nível aí. E aí a gente começa andando aqui. O que é gestão da produção, então? Se eu descobrir que produção é a transformação de alguma coisa em outra com maior valor, então o que é a gestão da produção? Vamos lá comigo. Tá, ele vai falar para mim aqui, o Correia, que gestão da produção ocupa-se da atividade de gerenciamento estratégico de recursos escassos. Eu não quero saber da definição desse cara, eu quero que a gente crie uma definição. O que é gestão da produção para você? Vamos lá. Eu quero escutar o Ítalo, o Guilherme, a Faz o Thalita. repeteco da pergunta, professor. Passo. O que é gestão da produção? Tá, eu vou até fazer diferente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir aqui uma página para que a gente possa estar respondendo sobre isso. Vamos lá. O que é gestão da produção? Vamos lá, uma palavra, com uma palavra só uma. Vamos lá. Gerir. Recursos. Gestão. É. Recursos. Próximo. Acho que qualidade. Entraria, talvez. Aí eu me falou administração. Administração, aí o me falou. Eficiência, o José Felipe falou. É o Felipe. Rapaz, vocês estão vendo que é só apertar esse povo, sai coisa boa daí? Controle. Não, cara. Ó, controle, aí o me falou de novo. Vamos lá, o que mais? Produção, o Ítalo falou. Não, a gestão da produção, a gente já tem a produção aqui, né? Então, olha só, o que mais? Qualidade já tem, Ismael. Isso, me ajuda aí que eu não estou vendo o chat. Vamos lá, Ítalo, Thalita, Observação. observação? É isso mesmo? O Sim. Uhum. que mais? Produtividade. Planejamento. Quem que falou planejamento? Ítalo. Ítalo. Qual foi a palavra antes do planejamento? Produtividade. 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 Eu acho que tá bom. Vamos criar aqui, então, a nossa definição de gestão da produção, tá? Com essas palavras aqui. Vamos lá. Então, eu posso dizer que gestão da produção é o uso dos recursos de forma qualitativa, eficiente, Produtiva. produtiva, Com planejamento. levando em consideração o planejamento, a observação, O controle. não, levando em consideração o controle, planejamento e observação para a administração destes.
Eu sei que tem que terminar com para melhor produtividade, de alguma forma, não sei. Mas Vamos ver aqui se ficou legal. É o uso dos recursos de forma qualitativa, eficiente, produtiva, levando em consideração o controle, planejamento e observação administrativa para que a produtividade... Tá, administração, não administrativa. Eu vou resolver. Tá. Produtividade seja adequada à necessidade vigente. Ficou bom? supimpa, Bom demais. naquele nível. Viu que nós Professor, criamos joga no chat essa definição, fazendo um favor. agora? Não. Matheus, aí você pega e joga lá no grupo, fazendo um favor. Mas, rapaz, Ah, menino! esse aí é seu trabalho, não, mas não, filha. Rapaz. Aí o professor já vai fazer, porque ele é um cara massa. Obrigada, Claro. professor. Muito obrigada pela sua proatividade. E ela, Vocês ficam vendo o que eu estou fazendo aí, gente? Para com isso, seus curiosos. O senhor tá mostrando? Pois é, ué. Beleza, então, gente. Beleza. Bacana. E eu vou, então, já vou deixar registrado aqui onde a gente parou, tá? Porque aí na próxima aula a gente já vai entrar aqui, ó, no sistemas de produção. uau. Beleza? Beleza. Professor, quando que você vai mandar esse material pra gente? Esse material eu vou colocar ele no nosso... lá no Moodle. Que muda, professor? É Classroom, professor? Pelo amor de Deus. Não. Professor. Ah, No não. Moodle? É. Ah, não, peraí. Ah, não, Vocês foi ao vão ver. contrário. Eu confundi o A seu gente com tá Toledo, confundindo. professor. Ah, tá. Vocês O vão... Toledo mudou pro Moodle, aí eu confundi. Carol, você vai ver que o Moodle ele é muito melhor do que o Class. Nos Eu vou mostre, por vou favor. provar isso para vocês. E outra coisa, vocês podem inclusive colocar até o aplicativo no celular de vocês do Moodle, que ele roda muito redondo também pelo aplicativo. Tá? Não, Gabriel, não é. É porque vocês ainda não tiveram ninguém que sabe trabalhar direito com o Moodle, por isso que vocês estão bugando o coitado do infeliz do Moodle. Ele é muito melhor, cara. Professor, e quando ele sai fora do ar, como que a gente faz? Aí você não tem responsabilidade com isso. Ah, Simples tá. assim. Entendeu? Muito bem. Então fique sossegado, garoto. Ainda mais na minha aula, na minha disciplina. Ah, professor, foi porque tem problema. Ele realmente entra de férias, mas você também entra, Carol. O que você está criando problema com o coitado? Entra mais vezes do que a gente, professor. Vai ficar 2 aplicativos diferentes por aula? Cara, vocês pegaram o boi de eu não colocar 2 aplicativos na minha aula. Eu gosto muito do Moodle, porque o Zé Felipe falou, vai ficar 2, o Class tá. e o Moodle. Entendi. Deixa eu contar para vocês, uma das coisas que eu não gosto do Classroom, é o seguinte: quando eu tenho que fazer todas as informações para entregar para a coordenação de registros escolares sobre o que vocês estão fazendo em sala de aula, no Google, no Moodle, o próprio coordenador pode entrar lá e puxar todas as informações, entendeu? O relatório já está pronto. No Classroom, eu tenho que fazer um a um o que é que cada um está fazendo. Entendeu? Porque o coordenador não tem acesso à informação. Percebeu o que PROCOC é? Outra coisa, o Google Classroom, ele, para o professor, ele é um pouquinho mais complexo, porque eu tenho que transferir as notas de vocês para o sistema SIGA, tá? Então, isso pode gerar o quê? Pode gerar problema, porque eu tenho que fazer a nova digitação. Lá no Moodle, é só fazer a importação, eu não preciso digitar mais nada.
Na verdade, eu faço o quê? Eu faço atividade, você fez a atividade, automaticamente é só o pessoal mandar puxar lá, já vai direto para o siga, sem correr o risco e incorrer no problema de erro, tá? Por isso que eu falei para vocês mais cedo, gente, qualquer atividade que eu fizer que der algum problema, o que eu faço? Eu automaticamente cancelo a atividade, porque aí vocês não ficam com problema. Já no Classroom, não tem como eu cancelar a atividade. Eu não tenho acesso a esse tipo de configuração da plataforma. Entenderam? Entendeu. Beijo no coração de vocês e tchau. Acabou nossa Tchau, aula. professor. Bom final de semana. Tchau, Tchau, professor. professor. Bom final de Vocês semana. também, gente. Tchau, senhor. professor. Ótima Melhoras. aula. Falou, professor. Tchau, tchau, gente.